Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Karine, da Universidade Federal da Paraíba, e nesse vídeo de hoje nós vamos abordar alguns aspectos importantes em relação à cavidade oral. A cavidade oral, ela representa o primeiro segmento do tubo ou canal alimentar. Lembrando que essa cavidade oral, ela vai apresentar um formato cúbico. Apresentando esse formato cúbico, consequentemente, ela vai exibir 6 faces. Observamos ainda que essa cavidade oral ela vai apresentar inúmeras funções. Então, decorrente de cada parede, nós vamos abordando as funções inerentes dentro desse contexto. Então, a apreensão do alimento, a parte relacionada com a fonação, juntamente com outros órgãos que vão promover ressonância da voz. Sabemos ainda que essa cavidade oral ela vai apresentar os órgãos inerentes à gustação. A própria articulação das consoantes labiais também são fonte relacionadas com essa cavidade oral, além de outras funções que a gente vai abordando dentro da explicação de cada parede. Então aqui, essa cavidade oral, ela vai apresentar de forma didática uma divisão, em que essa divisão ela vai ser delimitada pelos arcos alveolo-dentários. Nós temos o arco alveolo-dentário superior e o arco alveolo-dentário inferior. Tudo que está localizado por diante dos arcos alveolo-dentários representa o vestíbulo da cavidade oral. Tudo que está localizado posteriormente a esses arcos alveolo-dentários corresponde à cavidade própria da boca. Importante evidenciar que toda essa parte de lábios, a parte interna das paredes laterais, que são as bochechas, refere-se ao vestíbulo. Lembrando que esse termo vestíbulo representa a entrada desta cavidade oral. Um outro aspecto importante é que a cavidade própria da boca, localizada aqui posteriormente a esses arcos, ela está representada pela língua, pelo próprio assoalho da cavidade oral, bem como o palato. Então, dando sequência ao estudo da cavidade oral, faremos agora a abordagem em relação à parede anterior, em que essa parede anterior ela está representada pelos lábios da boca. Então, esses lábios se estendem desde a base do nariz até o sulco lábio-mentual. Lembrando que o sulco lábio-mentual ele vai separar o lábio inferior do mento. A cada lado, nós podemos observar o sulco nasolabial e, mais inferiormente, o sulco lábio-marginal, separando, no caso, o lábio inferior da parede lateral da cavidade oral. Não podemos esquecer que esses lábios eles vão apresentar como arcabouço principal o músculo orbicular da boca, e lembrando ainda que esta porção ela vai ser formada por 5 estratos, em que esses estratos do plano superficial para o plano profundo estão representados pela cutis ou pele. Em seguida, abaixo dessa cutis ou pele, vamos encontrar o tecido celular subcutâneo. Abaixo do meu tecido celular subcutâneo, encontraremos a camada muscular. Após a camada muscular, a túnica ou camada submucosa e, por último, a mucosa. Então, observem aqui nesta peça anatômica, onde foi removido a pele, o tecido celular subcutâneo, e aqui nós temos a presença já da camada muscular, em que o músculo que vai formar o arcabouço principal desta cavidade é o músculo orbicular da boca. O músculo orbicular da boca, ele recebe essa denominação porque vai apresentar fibras circulares concêntricas, obviamente uma dentro da outra, lembrando que esse músculo é um dos músculos cuticulares ou da expressão facial e receberá inervação a partir de ramificações do nervo facial. Observem ainda que o músculo orbicular da boca, ele vai ser um músculo muito importante para a pronúncia das consoantes labiais. Então, por exemplo, a pronúncia do B, do P, do M, tudo isso é importante, a tonificação desta musculatura no intuito da articulação das palavras. Também a apreensão do alimento, nós sabemos que é a primeira etapa da mastigação. A mastigação representa uma função ativa e a primeira etapa é chamada de preensão. E a preensão ela está a cargo, às expensas deste importante músculo, que é o músculo orbicular da boca.
Também durante a contração, essa musculatura é fundamental para a protração do lábio. Aqui nós temos a próxima camada, que é exatamente a camada submucosa. Nesta camada submucosa, aqui nesta peça, podemos destacar as glândulas salivares menores, em que essas glândulas salivares menores, elas são chamadas de glândulas labiais. Essas glândulas labiais, elas vão produzir saliva do tipo mucosa, muito importante para a lubrificação dos lábios, tanto superior como inferior. Um outro ponto importante é que ao longo dessa túnica ou camada submucosa, nós encontramos a presença dos vasos, onde nós vamos ter as artérias, no caso labiais, onde essas artérias labiais, nós sabemos que elas são derivadas da artéria facial e elas se anastomosam no plano mediano, observado justamente nessa túnica ou camada submucosa. Por fim, nós temos aqui a túnica ou camada mucosa, em que essa mucosa ela se espessa no plano mediano para formar o frênulo do lábio superior. Quando esse frênulo do lábio superior ele é muito baixo, sua implantação é muito baixa, ele pode causar o que nós chamamos de diastemas, ou seja, separação, entre os incisivos centrais. E também o lábio inferior, ele exibe a presença do frênulo do lábio inferior. Lembrando que tanto o frênulo do lábio superior como inferior representam espessamentos da mucosa no plano mediano. A parede lateral da cavidade oral ela está representada pelas bochechas e aqui nós vamos destacar ao longo dessa peça 4 limites. Nós temos o limite superior, que está representado pelo sulco infrapalpebral, o limite inferior, que está representado pela margem inferior da mandíbula, parte do corpo e, no caso, o ramo. Observamos ainda um limite anterior, em que esse limite anterior está representado pelo sulco nasogeniano, separando o nariz da região geniano-bochecha, o sulco nasolabial, separando a cavidade nasal em relação ao lábio superior. Encontraremos o sulco lábio-geniano, separando o lábio superior da região geniana e, por último, o sulco lábio-marginal, delimitando até a margem inferior do ramo da mandíbula. Observa-se ainda que essa parede lateral ela está representada do plano superficial pela cutis ou pele, em seguida o tecido celular subcutâneo. Observa-se que mergulhados nesse tecido celular subcutâneo encontraremos alguns elementos anatômicos importantes, os quais serão abordados posteriormente. Em seguida, encontraremos a camada muscular, em que essa região ela é formada pelo músculo que vai compor o arcabouço principal, que é o músculo bucinador, reforçado pelo músculo masseter. Em seguida, encontraremos a camada submucosa e, por último, a túnica mucosa. Em relação à parede lateral, lembrando que a parede lateral está representada pelas bochechas, ela está delimitada superiormente pelo sulco infrapalpebral, inferiormente pela margem inferior da mandíbula, parte do corpo e do seu ramo. Anteriormente, nós temos como delimitação o sulco nasogeniano, o sulco nasolabial, o sulco labiogeniano, separando o lábio superior da região geniano-bochechas, e, por último, o sulco lábio-marginal. Posteriormente, alguns autores consideram que essa parede se estende até a margem posterior do ramo da mandíbula e outros consideram a margem anterior do músculo masseter. Então, isso vai depender de autor para autor. Ainda nesta parede, nós vamos encontrar do plano superficial para o plano profundo, cutis ou pele. Lembrando que essa cutis ou pele vai apresentar pelos espessos, que vão formar a barba no sexo masculino. Abaixo dessa cutis ou pele, nós vamos encontrar o tecido celular subcutâneo e observamos que mergulhados nesse tecido celular subcutâneo, encontraremos alguns elementos anatômicos que merecerão destaque. De acordo aqui com essa peça, nós observamos que mergulhados no tecido celular subcutâneo dessa parede lateral, encontraremos aqui
filetes do nervo facial e ainda um dos elementos fundamentais, que é o ducto parotídeo. Lembrando que o ducto parotídeo, ele passa perpendicularmente ao músculo masseter, ele vai perfurar o corpo adiposo da bochecha e o músculo bucinador para se abrir na mucosa oposto ao segundo dente molar na papila parotídea. Observem que, formando o arcabouço principal desta região, encontraremos o músculo bucinador. Então, aqui nós temos o músculo que vai formar o arcabouço principal desta cavidade. Aqui nós temos o músculo bucinador. Esta parede vai apresentar um reforço importante formado pelo músculo masseter. Lembrando que o músculo bucinador também é um músculo da expressão facial, é um músculo cuticular. Ele é um músculo ele não é um músculo da mastigação, mas ele assessora na mastigação. Ele vai promover, ele vai ajudar a remover o alimento que fica preso no vestíbulo, intercor ao longo dos dentes. Ele é importante no sopro e na sucção. Ele representa um músculo em que ele mantém as paredes das bochechas distendidas durante todas as fases de abertura e fechamento da cavidade oral. Então, o paciente, quando ele tem perda de dimensão vertical ou ainda quando ele apresenta ausência de dentes posteriores, ele pode muitas vezes mordiscar essa parede lateral, em virtude da flacidez dessa musculatura e consequente ausência desses elementos dentários. E também, quando o corpo adiposo da bochecha é bastante volumoso aqui nessa região, também pode causar essa sensação, esse aspecto de mordiscamento, que deve ser reparado de forma cirúrgica. Então, essa musculatura ela vai receber inervação a partir do ramo bucal do nervo facial, lembrando que a mucosa que vai revestir essa parede internamente receberá inervação a partir do ramo bucal do nervo trigêmeo, bem como a pele ou cútis que recobre a região. Uma importante artéria que se encontra aqui nessa região, ainda no tecido celular subcutâneo, é a artéria facial transversa. Também ramificações da artéria facial complementam a nutrição desta importante parede. Também relacionado com as fibras musculares, aqui evidenciadas no bucinador, nós vamos encontrar as chamadas glândulas bucais, e nas proximidades dos dentes molares, nós teremos as glândulas salivares menores, denominadas de glândulas molares. Assim, finalizaremos aqui evidenciando o nervo infraorbital. Lembrando que esse nervo infraorbital ele vai apresentar uma disposição em forma de cruz, o que classicamente é chamado de ramalhete cruciforme, onde nós vamos encontrar um ramo superior, que vai se destinar à inervação da pálpebra inferior, um ramo inferior, que vai se destinar à inervação da pele e mucosa do lábio superior, ramos nasais, que vão se destinar para a asa do nariz e face lateral do nariz, e ainda ramos que vão se destinar para a região geniana, onde nós vamos ter a inervação da sensibilidade geral, observada tanto na pele como na mucosa. Então, aqui em relação à parede superior, essa parede superior está representada pelo palato duro, lembrando que os componentes ósseos ou esqueléticos são compostos pelas faces inferiores dos processos palatinos, das maxilas, e aqui as faces inferiores das lâminas horizontais dos ossos palatinos. Observem no plano mediano a presença da sutura palatina mediana, e aqui nós temos, de forma bem suave e pouco sinostosada, a sutura palatina transversa. Em relação aos dentes incisivos, observamos que existe o canal e o forame incisivo. Através do forame incisivo, nós temos a esterilização do canal incisivo, onde nós vamos ter a passagem do nervo nasopalatino e da artéria esfenopalatina. Esses elementos se destinarão à irrigação, à nutrição e à inervação da mucosa dessa porção mais anterior do palato, da mucosa do palato. Aqui nós temos o forame palatino maior. O forame palatino maior, ele representa a exteriorização do canal palatino maior, onde nós vamos ter a passagem de vasos e nervos palatinos maiores, os quais se destinarão
para a mucosa da porção mais posterior do palato. E por último, na parte piramidal do osso palatino, nós vamos encontrar os forames palatinos menores, os quais darão passagem a vasos e nervos palatinos menores, os quais se destinarão para a vascularização e inervação, no caso, os nervos para inervação, da parte da mucosa inerente ao palato mole. Ainda em correspondência com a parede superior ou palato duro, observamos que essa parede ela vai ser revestida pelo muco periósteo, não há como a gente separar a mucosa do periósteo. Em correspondência com a sutura palatina mediana, encontraremos a rafe do palato. A parte mais anterior dessa rafe do palato corresponde à papila incisiva, a qual vai proteger o feixe vasculo-nervoso, que é encontrado ao nível desse forame incisivo. A cada lado, em disposição perpendicular, vamos encontrar as pregas palatinas transversas, que são muito importantes, inclusive, para a apreensão do alimento. Observa-se ainda como uma situação interessante que essa porção mais anterior do palato, ela não vai exibir glândulas salivares menores, no caso, as glândulas palatinas. Essas glândulas, elas estão observadas na parte média e posterior, estendendo-se ainda para a região do palato mole. Correspondência agora com a parede posterior. Essa parede posterior nós sabemos que ela está representada pelo palato mole. O palato mole ele vai ser formado pelo músculo da úvula, bem como observamos o músculo palatoglosso. Aqui nós temos a prega, o arco palatoglosso, em profundidade, o músculo palatoglosso. Posteriormente, observamos o músculo palatofaríngeo, em que esse músculo palatofaríngeo ele está na intimidade desse arco, que é o arco palatofaríngeo. Entre o arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo, encontraremos a fossa tonsilar, a qual vai abrigar a tonsila palatina. Ainda em correspondência com músculos que vão formar a região posterior, encontraremos o músculo tensor do véu palatino, que aqui nessa peça não está contemplado, bem como o músculo levantador do véu palatino, em que esse músculo levantador do véu palatino conseguimos observar o seu relevo através do toro do levantador, observado na parte nasal da faringe. Importante durante a apreensão desse alimento e a passagem desse alimento para o interior da parte oral da faringe, esse palato mole se eleva, bloqueando esta comunicação. Em relação à nossa última parede, nós temos aqui a parede inferior, em que essa parede inferior ela está representada pela língua e pelo assoalho da cavidade oral. Lembrando que a língua ela está localizada na cavidade própria da boca. Então, a língua ela representa o órgão mais móvel do corpo humano, sendo formada por 17 músculos, em que apenas um desses músculos é considerado músculo ímpar. Todos os demais são considerados músculos pares. O músculo que vai formar o arcabouço principal da língua é o músculo genioglosso. Aqui nós temos a face superior da língua, onde essa face superior ela vai apresentar-se bastante rugosa, em virtude da presença na parte pressutal das papilas gustativas. E aqui embaixo nós temos a face inferior da língua, em que essa mucosa ela vai se apresentar bastante lisa. Lembrando que essa mucosa ela se prolonga ao nível do plano mediano para formar o frênulo da língua. Quando esse frênulo se apresenta muito curto, também representa um ponto onde a dicção, a fonação, ela vai ficar um pouco prejudicada. Observamos aqui no assoalho dessa cavidade oral a prega sublingual, onde nós temos uma prega sublingual do lado esquerdo e no lado direito. Essa prega sublingual ela vai se referir à glândula sublingual recoberta pela mucosa, tanto do lado esquerdo como no lado direito. A cada lado do frênulo, nós vamos observar a desembocadura, tanto da glândula sublingual
como das glândulas submandibulares, através da papila ou carúncula sublingual. Então, lembrando que nessa papila sublingual, nós vamos ter a desembocadura do ducto maior da glândula sublingual, juntamente com o ducto da glândula submandibular. As glândulas sublinguais, elas vão apresentar de 15 a 20 pequenos ductos que vão espalhar a secreção salivar ao longo do assoalho da cavidade oral. Então, a língua, ela vai apresentar um formato triangular, achatado superinferiormente. Ela vai exibir a presença de uma base, em que essa base representa a parte mais larga, a face superior, que vai se apresentar rugosa, a parte inferior, já apresenta-se uma mucosa em disposição mais delgada. O encontro de faces origina margens, onde aqui eu tenho a margem lateral, isso no lado direito. E aqui o encontro de margens origina o ápice da língua. Observem que nesta face superior eu encontro a presença do chamado sulco terminal. Esse sulco terminal ele vai delimitar a parte pré-sulcal da parte pós-sulcal. Anteriormente ao meu sulco terminal, eu observo a presença das papilas valadas ou circunvaladas. Aqui nós temos, em correspondência, alguns destaques, algumas elevações caracterizadas pelas papilas fungiformes, que são muito observadas, sobretudo no ápice da língua. E entremeadas a essas papilas, nós vamos encontrar as papilas cônicas e, no caso, as papilas interhemisféricas, que nada tem a ver com a percepção da gustação, e sim estão relacionadas com a sensibilidade tátil e térmica. Em seguida, observamos as papilas filiformes, também identificamos ao longo dessa região. Na parte mais posterior das margens laterais da língua, como se fossem as páginas de um livro, observamos a presença das papilas folhadas, em que essas papilas folhadas elas são mais desenvolvidas nos coelhos e são mais sensíveis ao sabor azedo. Na parte pós-sulcal, essa porção ela também vai se apresentar bastante irregular, em virtude da presença das tonsilas linguais, em que essas tonsilas linguais representam aglomerados de nódulos linfáticos que pertencem ao sistema imune, e esses elementos estão localizados na camada submucosa, fazendo saliência para a mucosa, trazendo para essa região um aspecto de como se fosse uma rua de paralelepípedos. Observamos em relação à maior parte da constituição da língua, a gente vai ter a presença do músculo genioglosso, em que esse músculo genioglosso ele apresenta origem na espinha geniana superior, terminando nas porções da aponeurose da língua, e observem que logo abaixo da mucosa nós vamos encontrar a túnica fibrosa da língua, e logo abaixo dessa túnica fibrosa da língua, a presença do músculo longitudinal superior, em que esse músculo longitudinal superior representa o único músculo ímpar observado nesse importante órgão. Em relação à inervação da língua, nós podemos destacar os seguintes pontos. Em relação à parte pré-sulcal, nós vamos distinguir a inervação relacionada com a sensibilidade geral, a qual consiste na sensibilidade tátil e térmica. Essa ficará a cargo no caso do nervo trigêmeo, a partir do nervo lingual. Observamos ainda que existe a sensibilidade gustatória, em que essa sensibilidade gustatória ela será definida pelo nervo corda do tímpano, em que esse nervo corda do tímpano ele toma carona com as fibras do nervo lingual para alcançar esta determinada região da língua. A parte pós-sulcal ela receberá a inervação tanto em relação à sensibilidade tátil e térmica, como também a sensibilidade gustatória, através do nono par de nervos cranianos, que é chamado de nervo glossofaríngeo. Em seguida, a inervação motora da língua ela será a cargo do nervo hipoglosso. Lembrando que o nervo hipoglosso é o 12º par de nervos cranianos, sendo o nervo motor principal da língua. Desta forma, finalizamos o estudo de forma bem simplificada em relação à parede anterior, parede posterior,
laterais, superior e inferior, juntamente com língua e assoalho da cavidade oral. Bons estudos e até a próxima!